com vocês hoje sobre esse jeito errado de esquecer a traição. Tem alguém aqui que é a primeira vez? Me conte aqui, por favor. Gracinha, minha flor, avise nosso grupo que nós já estamos ao vivo, tá bom? Fale lá no grupo das meninas. Quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Paula Abreu, sou terapeuta sistêmica familiar, né? E tenho auxiliado muitas e muitas mulheres, famílias, casais nesse processo da reconstrução da sua própria autoestima e também da restauração do seu casamento, tá bom? Alexa, stop! Então, mulheres, todo esse movimento que eu trago aqui pra vocês, todas as terças-feiras, às 7h17 da manhã, todas as quintas-feiras, às 19h17, eu sempre tô trazendo aqui para vocês pecinhas, né, desse processo de um novo olhar para traição, para restauração do seu casamento, para um passo a passo, né, para uma mudança de olhar. Esse negócio de que houve a traição, ele é cafajeste, isso e aquilo, gente, isso para mim é muito raso. E são mulheres que estão numa energia muito masculina, né, que não se aprofundou, que não estudou. E hoje foi tão bonito, eu vi no grupo das mulheres, né, que estão aqui dentro da jornada comigo. E nós estamos no segundo pilar só, nós estamos no final da metade dessa jornada. E uma dessas mulheres, elas diziam assim pra mim, Paula, eu consegui entender aquilo que o meu marido não pode me dar. E eu cobrava muito isso dele. E agora eu entendo por que eu tô tendo tantos e tantos problemas na minha relação. Porque na verdade, eu tô cobrando dele algo que é impossível que ele me dê. E agora, olhando por esse olhar que você está trazendo pra gente, eu consigo entender que ele, na verdade, está me dando até mais do que aquilo que ele realmente poderia me dar. Então, gente, são depoimentos como esse, assim, que fazem com que o meu trabalho realmente vale a pena, né? De estar aqui, de falar que sim, existe o processo da restauração, mesmo após a traição. Porque a traição é o ponto alto, né, de tudo aquilo que aconteceu. Eu preciso olhar para tudo aquilo que veio antes. E essa aula de hoje eu quero tocar um pouquinho mais nesse assunto aqui, tá bom? Então, quantas de nós aqui deixamos de ver, né, os nossos buracos, os nossos próprios buracos emocionais? É muito mais fácil, gente, a gente olhar para o outro do que a gente olhar para a gente mesmo. Hoje eu recebi uma mensagem de uma mentorada minha e ela dizia assim, mais do que o meu casamento, porque eu sei que isso é um processo, eu sei que isso depende de mim, também depende do outro, mas essa jornada está vindo para meu próprio autoconhecimento. Essa jornada está me abrindo os olhos, né, para algo que antes eu não via dentro de mim mesma. E isso para mim já está valendo muito a pena. E é justamente por isso, gente, todos nós temos nossos próprios buracos internos, né? São buracos de dores, de traumas, que a gente muitas vezes não tem nem consciência. E nós temos, nossos maridos também têm. E é sobre isso que a gente para aqui, a gente olha para isso aqui dentro da jornada, né? A gente faz esse mergulho profundo. E dentro desse movimento aqui, nós trazemos uma sabedoria de mulher, né? Uma sabedoria de um feminino profundo. A gente sai da superficialidade, a gente sai do masculino reativo, a gente vai para um processo muito mais profundo de conhecimento, tá? Eu sei que isso ainda é para poucas mulheres, infelizmente, mas quando isso acontece, gente, deixa eu só ligar minha máquina aqui. Quando isso acontece, é realmente transformador, tá bom? Bora falar sobre o que eu quero falar hoje. Na terça-feira, quem não assistiu, eu tô fazendo um estudo das mulheres que correm com os lobos, né? Daquele livro, dentro da restauração do nosso casamento, mesmo após a traição. E nessa aula, quem não assistiu, tem aqui no meu perfil do Instagram e também tem lá no meu canal do YouTube. Quem ainda não me segue lá, tá bom? Paula Abreu Oficial. Aí lá tem uma pastinha, esvazia a xícara com as Las Lobas. E lá estão todos os capítulos desse livro, Mulheres que Correm com Lobos, tá? E na aula de terça-feira, eu trouxe um conto para vocês falando sobre a mulher esqueleto, né? Eu não vou me aprofundar aqui, eu falo mais sobre essa aula. Quem tiver interesse, assista, deixa lá o seu comentário para eu saber depois. E nesse movimento, ela fala que essa mulher esqueleto é algo que a gente quer esconder da gente mesmo, né? É algo que a gente quer correr de medo. E isso faz muito sentido para nossa aula de hoje, porque quantas vezes nós mulheres, né, passamos por esse processo da traição e nós queremos fechar os olhos para isso. Talvez a gente já estivesse fechando os olhos para isso antes, e aí depois que a gente descobriu, a gente foi lá, perdoou sem perdoar e continua fechando os olhos para isso, né? Então faz muito sentido essa questão da mulher esqueleto. Quem não assistiu, super recomendo que assistam, tá bom?
E aí, gente, qual o jeito errado, né, da gente tentar esquecer a traição, buscar a restauração? Muitas de nós mulheres temos o costume não só da traição, tá? Mas de muitas outras coisas. Que é o quê? A gente ficar repetindo muitas vezes num processo mental aquilo que nos acontece. E com a traição, isso não é diferente. Então, todos os dias eu me lembro, todos os dias eu falo sobre isso, todos os dias eu jogo na cara dele sobre isso, todos os dias eu sofro sobre aquilo que me aconteceu. Todas as vezes que eu vou fazendo esse movimento comigo mesma, eu vou entrando dentro de um processo mental, né? Onde eu sou a pessoa, porque assim, quando eu vou criando esse script mental, né? Essa história mental na minha cabeça, eu preciso ter um personagem, eu preciso ter um cenário, eu preciso ter um script, porque eu tô contando uma história e a nossa mente conta história pra gente o tempo todo. Tá fazendo sentido pra vocês aqui o que eu tô dizendo, gente? Isso, vão me dando os coraçõezinhos aí, pra eu saber que vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, posso continuar aí pro fundo. Isso ajuda mais e mais mulheres virem pra essa aula aberta, tá? E não se esqueçam, claro, de esvaziar a sua xícara. Se esvaziar dos seus preconceitos, daquilo que você considera uma verdade absoluta, para que você tenha um espaço aí dentro para ouvir o que eu tô te dizendo, tá? Se você tá fazendo a mesma coisa e não tá tendo os resultados que você quer, então, por favor, esvazie a xícara para ouvir algo talvez que seja muito chocante numa primeira vez, mas a gente aqui não tem mimimi. Então, a gente vai direto ao ponto. Te aconselho imensamente que você esvazie a xícara e me acompanhe, tá bom? Então, quem aqui não fez isso? Gente, quem aqui passou por esse processo de traição e ficou, sabe, que nem um ser ruminante, né? Aquilo vai, aquilo volta. Aquilo vai, aquilo volta. É como se não fosse uma coisa que não tá resolvida, né? E eu vou vivendo aquele processo dentro de mim o tempo todo. Não é assim? Mas alguém aconteceu isso ou não? A gente fica falando pra gente mesmo, mas por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu comigo, né? Por que ele fez isso comigo? Eu não dei motivos pra ele, eu sempre fui uma boa mãe, eu sempre fui uma boa esposa. Quem é que não tem esse diálogo interno mental? Não é assim? Só que a questão que eu trago aqui pra vocês, e a maior parte das mulheres dizem, Paula, eu quero esquecer isso que aconteceu na minha vida e eu não consigo, né? O tempo todo eu sou atormentada por esses pensamentos e isso me faz muito mal. Exatamente, é muito corrosivo, isso mesmo. E aí, o que acontece, né? Nesse movimento que eu tô falando, a nossa mente, gente, ela não entende aquilo que é passado, presente e futuro. Ela sempre acredita que aquilo tá acontecendo naquele momento. Então, todo momento que você está falando, relembrando aquilo, você está amargurando isso dentro de você como se você estivesse realmente vivendo aquilo pela primeira vez, né? E nesse movimento, quando você reclama, o reclamar, a palavra reclamar, o radical, reclamar significa de novo, clamar. Então, significa clamar de novo. Isso vem trazendo para você um processo que todas as vezes você está clamando por aquilo, você está chamando aquilo para você. E é por isso que você não consegue sair dentro desse ciclo, né? E o que é ainda mais nocivo para nós é que além da nossa mente ficar revivendo aquilo, a gente continua amargurando aquilo. E dentro da nossa mente, como a nossa mente é feita de histórias, de imagens, a gente precisa criar nesse processo, né? Um personagem. Então normalmente eu sou a vítima nesse movimento, eu não merecia isso, eu não precisava passar por isso, eu não entendo isso, né? E aí eu vou criar um cenário, né? Dentro desse cenário é exatamente esse movimento que a vítima precisa viver. Então, em que cenário essa vítima vive? Eu não merecia passar por isso. Eu não merecia ouvir tudo que eu ouvi, passar pelo que eu passei, enfim, né? E isso vai me trazer aqui um script. Se eu sou a vítima e eu tô num cenário que eu não merecia passar por isso, eu vivo um script de dor, né? Eu vivo um script onde eu sofro muito com isso. E aí, muitas vezes, esse sofrimento, gente, pode ser nesse movimento de ficar jogando na cara do outro o tempo todo, né? Pra fazer o outro sentir um pouco da sua dor também, e isso não resolve. Assim como também a gente pode entrar num processo interno de amargura, né? A amargura é tirar a doçura da vida. Então, nesse movimento eu vou adoecendo,
E nesse processo que eu vou adoecendo, é só para mostrar para o outro, olha o mal que ele me fez, para ver o quanto ele se sente culpado. Eu já vi até mulheres pensando em suicídio só para fazer o outro se sentir culpado e ficar com aquilo pro resto da vida, para vocês verem o nível desse processo, né? O quão profundo isso é. Então, gente, qual é dentro disso que eu tô trazendo aqui para vocês, que é o jeito errado, né? O jeito errado é justamente você ficar contando para você a mesma história. E por que isso? Porque muitas vezes, muitas não, inúmeras, quase todas, essas histórias que você conta para você mesma não são reais. Quando você vem para a jornada, você entende exatamente tudo aquilo que você julgava ser uma verdade absoluta, aqui dentro, tudo vai ao chão. No entanto, que o nosso primeiro pilar dentro da jornada chama-se desconstrução. Porque tudo aquilo que você acreditava ser uma verdade absoluta, inclusive o seu papel de vítima, vai ao chão, tá? Muitas mulheres dizem, Paula, eu não sabia. Tudo que eu fiz, eu não sabia. Algumas delas ultrapassaram todos os limites, a ponto do marido realmente estar saindo de casa e pedindo divórcio. Mas existem muitas mulheres que estão com a faca e o queijo na mão, para ter a restauração do seu casamento, para poder viver um casamento muito melhor até do que vivia antes da traição e está jogando fora. Tudo isso por quê? Porque ela não sabe, porque ela não aprendeu a se relacionar e ela continua se julgando a dona da verdade, a soberba, eu tô certa, ele tá errado, né? E nesse movimento a gente não consegue a reconexão. E vou te dizer mais, tá? Tanto para reconexão quanto para separação, a gente precisa aprender esse processo. A gente precisa voltar e se colocar no nosso lugar dos nossos 50%. Faz sentido isso para vocês? Eu sei que é forte, eu sei que é um assunto profundo. Eu não consigo hoje me prolongar muito, então eu já quero tirar as dúvidas aqui de vocês, porque daqui a pouquinho eu tenho encontro marcado com as minhas mentoradas. Nós estamos no pilar 2, falando como a mente dos maridos funcionam. E eu quero trazer aqui para vocês, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Que não é um processo fácil. Eu não disse que seria fácil, mas eu preciso te dizer que é totalmente possível. O que não é possível é você continuar contando as mesmas histórias para você e achar que você vai conseguir esquecer a traição. Até porque ninguém esquece uma traição. A única forma que você tem como sair desse processo, desse ciclo vicioso que te mata, que te amargura, que te consome, é você se tornando maior do que essa dor. Paula, como é que eu faço isso? Me tornando maior do que a minha própria dor, me tornando maior do que os meus próprios pensamentos, do que os meus próprios sentimentos. Eu preciso me tornar maior do que aquela história que eu conto para mim mesma. E como é que eu me convenço disso, Paula? Quando eu aprendo. Quando eu tenho um caminho saudável e seguro para olhar exatamente quais foram os buracos que levaram a minha relação para a traição, tá? Todas as mulheres que passam por aqui, né? A maioria delas, Paula, eu não esqueço a traição. Mas hoje ela não me atormenta mais. Hoje ela não me tira mais a paz. Hoje ela não é maior do que a restauração do meu casamento, tá bom? Muito senti isso essa semana, né? Tô tão aliviada, exatamente, Carolzinha, a Carol da T7, exatamente, é exatamente esse movimento que a gente faz, né? É olhar pra gente, olhar para os nossos buracos e sair dessa postura arrogante, muitas vezes, na nossa relação, de se colocar nessa postura de vítima e achar que o problema é só do traidor. E isso não é, porque um relacionamento, ele é feito de 50% a 50%. Eu não tô tirando, dizendo que o que ele fez foi certo. Não, em nenhum momento eu tô dizendo isso. Eu tô dizendo que a responsabilidade é do casal. Você precisa fazer a sua parte para que ele também possa fazer a dele. T7, faz sentido, Mai? Cadê as minhas T7 aqui? Faz sentido? Acabei de dizer, Lucimar, como é que a gente faz isso? A gente não dá para continuar seguindo o mesmo caminho. A gente precisa aprender a se relacionar. A gente precisa ter uma sabedoria interna. A gente precisa aprender a olhar para os nossos próprios buracos primeiro. Quando a gente faz esse movimento, nós nos tornamos mulheres sábias para ajudar e auxiliar os nossos maridos a fazerem o mesmo movimento. Quantas mulheres aqui, agora, no segundo pilar, já dizem: Paula, agora eu entendo. Agora eu vejo. Hoje, nesse pilar que nós trabalhamos aqui, que é o segundo pilar da mente dos maridos, elas conseguem até entender, de acordo com a mente de cada marido, o que força muitos maridos a traírem. E nesse movimento
propício, né? Vamos colocar assim, em que existe a traição, elas olham em que momento da vida delas, pelos motivos dela, e a gente não tá aqui para julgar isso, ela se ausentou, né? Ela não esteve presente. Outro dia eu vi de uma mentorada que ela dizia assim: Paula, o meu casamento, ele veio ao fim depois que eu tive que me dedicar totalmente à minha mãe, que estava doente, aos meus irmãos, e eu me ausentei da minha própria casa. Nesse movimento, quando eu voltei, eu descobri a traição. Então, conforme você vai entrando na jornada, conforme você vai vivenciando tudo isso, você vai tendo novos entendimentos, você vai entendendo os seus buracos. E aí você sai dessa postura de vítima e vem para a sua postura de autorresponsabilidade. É fácil sair da postura de vítima e achar que o problema é só do outro e assumir a sua própria parcela de responsabilidade nesse casamento? Não, não é, né? Isso ainda é somente para as mulheres de muita coragem, mas é muito libertador. Isso eu te garanto. E é isso que eu faço aqui dentro da jornada com você. Te pego pela mão e te conduzo por todo esse caminho que você tem medo. Medo de olhar para a mulher esqueleto, medo de olhar que a sua relação já não ia muito bem, medo que vocês já estavam distantes emocionalmente, sexualmente, e ou você não viu ou você não quis ver, né? São todos esses movimentos que fazem você entender o composto da traição. A traição, ela não vem sozinha. Ela vem de muitas e muitas outras dinâmicas por detrás disso, e é por isso que a mentoria chama a jornada a lógica dos relacionamentos, porque existem os porquês, né? Existe uma lógica por detrás de tudo isso. Deixa eu ver o que vocês estão me perguntando aqui. Vou responder algumas perguntinhas rapidinho. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Ó, Ju, T6 chegando aqui. Marina, T7, muito bom. Sim, faz muito sentido. Eu, T7, Clediana. Meninas, espero vocês daqui a pouquinho lá na nossa mentoria fechada, hein? A Dani, estou me ressignificando. Exatamente é esse o processo, Dani. Eu preciso me tornar maior do que as minhas próprias dores. Nesse movimento, o meu medo diminui, né? E eu começo a olhar para esse medo de uma outra forma. Enquanto eu continuo nessa postura de mulher esqueleto, a restauração do meu casamento não tem solução, e ir para uma outra relação também não é o que resolve, né? Porque eu vou levar para essa outra relação as mesmas dores, os mesmos medos e tudo se repete. Paula, eu não aguentei a rejeição antes. Paula, eu não aguentei a rejeição. Não entendi sua pergunta, Nil. Se você puder perguntar de novo, eu agradeço, tá? Entender a parcela de culpa é muito dolorido, mas desvenda muito mais coisas que tem além. Exato, Ju. Eu prefiro trocar a palavra culpados por responsável, né? A gente chama a responsabilidade pra gente. Quando a gente tá numa relação onde a gente depende totalmente do outro, né? Ou quando a gente culpa totalmente o outro, é como se a gente pegasse o cajado da nossa vida e desse na mão da outra pessoa. Quando a gente estivesse dizendo pra outra pessoa, viu? Eu não dou conta de cuidar da minha vida sozinha, né? Eu preciso de você, eu preciso da sua aprovação, eu preciso do seu amor, eu preciso do seu carinho para viver. Então eu não dou conta de viver a minha vida sozinha, cuida dela para mim. É assim que a gente faz. Mas quando a gente tá nessa postura de assumir a responsabilidade da nossa vida, da nossa relação, do nosso amor próprio, do nosso carinho, né, com a gente mesma, a gente fala pro outro, opa, não, a responsabilidade sobre a minha vida não é sua, é minha. Eu preciso estar nesse papel. E aí você pega o cajado da sua vida e traz para você. Esse movimento é muito mais dolorido, por quê? Porque antes eu tô numa postura passiva. O problema é dele, a culpa é dele. Eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo, né? Aí quando eu trago essa postura de mulher adulta para mim, eu me coloco numa postura de autorresponsável. Que se um casamento é feito de 50% e 50%, ele tem os 50% dele e eu tenho o meu. Não é assim que funciona? E nesse movimento, aonde ficou a minha responsabilidade disso? Aonde ficou a responsabilidade dele em tudo isso? Sim? Deixa eu ver. Preciso voltar a confiar. E, Fabiana, a gente fala bastante sobre confiança. E a confiança não se dá em relacionamento falido, tá? É preciso ter uma nova mulher. Eu falei sobre isso na minha aula de terça-feira. Assiste lá, tá bom? Exatamente falando sobre a confiança. Eu preciso ter uma nova mulher, um novo homem, uma nova relação e uma nova confiança, tá? Ele traiu e continua com a pessoa, mas não sai de casa. Devo lutar ainda? Primeiro você precisa entender o que fez com que esse homem saísse daqui e fosse pra lá. Você precisa pesar na sua balança, né? Além da traição,
que tá nessa balança do lado de cá? O que é que tá desse outro lado de cá? Vocês construíram muitas coisas juntas? É um homem que você ama? É um bom pai? É um bom esposo? Esse foi um erro, né? Dentro de tanto tempo que vocês estão juntos, de toda uma vida que vocês construíram. É algo que vocês veem que foi uma falha, foi um erro, mas dentro dos seus 50% você também acabou contribuindo com isso? E você quer mesmo essa reconexão? Você quer aprender a fazer de um jeito diferente? Ou não? Paula, antes da traição eu já estava sendo rejeitada. Depois que ele me revelou, continua me rejeitando. Já tem problema nessa relação. Já tinha problema nessa relação. Quando o iceberg, né, se mostrou ali que foi o processo da traição, nada mudou. Enquanto o que veio antes da traição não é mudado, tudo que vem depois continua sendo só uma repetição, tá? Quando eu descobri a traição, peguei toda a responsabilidade. Agora estou sendo desvendada. Muito bem, Gray. Você tá na T7? Me conta aqui pra eu saber, tá? A Josi, eu era tóxica. Queria controle, ciúmes ao extremo. Sempre era vítima de tudo. E não vai o quanto eu afogava. Não sei onde errei, pois sempre confiei nele de olhos fechados. Hoje não consigo confiar nele. Exatamente, Jéssica. Eu falo sobre isso também na minha aula de terça-feira, que é sobre confiança, gente. Quem não assistiu essa minha aula falando sobre confiança, foi a minha aula de terça-feira, 7h17 da manhã, com as Las Lobas, tá? Do Esvazia Xícara. Assistam. Eu começo falando de uma história, de um conto, e depois eu vou pro final falando sobre a confiança, tá? Ele não faz pra mudar. E você? Tá fazendo alguma coisa pra mudar? Alguma coisa que seja diferente? Pensa nisso. Tenho que reconhecer que eu brigo muito todos os dias. Isso não leva à restauração. Você precisa passar por esse processo de autoconhecimento, tá? Ele me largou, disse que não volta mais, disse que nunca me amou. Foram 9 anos juntos. Eu digo pra você que homem, ele dentro de uma energia muito masculina, ele é muito prático e muito diretivo. Ele pega tudo aquilo que deu errado, coloca no mesmo saco e te entrega. Não cabe a você ficar com todo esse saco. Cabe a você ficar só com 50% da responsabilidade desse saco. Os outros 50% é dele. Agora, não olhar para isso, não aprender a olhar para isso de uma forma diferente, vai te colocar em profunda dor, vai fazer com que essa restauração, seja a restauração ou esse divórcio, não termine bem e faz com que tanto você quanto ele não tenham relacionamentos saudáveis, tá? Preciso olhar para isso, gente, não tem outro jeito. Disse que ficou comigo somente por causa da filha que tem 6 anos. Essa é a pior coisa que pode acontecer, né? O único motivo que deve unir um casal é por opção. Nunca por questão de filhos, nunca por questão de dinheiro, nunca por questão de bens, nunca. O único motivo que une ou que separa um casal é a vontade, né? De que ambos estejam juntos. Tá bom, minhas queridas? Ó, eu não vou conseguir responder mais perguntas hoje, eu sei que é um tema muito vasto. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas no final para vocês colocarem as dúvidas de vocês, depois eu respondo com vídeo, tá bom? Porque daqui a pouquinho eu tenho um encontro marcado com as minhas mentoradas lá no nosso ambiente fechado, onde eu vou responder todas as perguntas delas, né? De todo esse pilar de como a mente do marido funciona. Então eu vou deixar uma caixinha para vocês podem deixar dúvidas também abaixo dessa aula, tá bom? Nós estamos aqui em 61 mulheres, a minha gratidão por vocês, espero que essa aula tenha ajudado, espero que essa aula tenha contribuído a abrir e desvendar os olhos de vocês, de que se manter nessa postura de reclamar e continuar contando as mesmas histórias, não vão te levar a lugar nenhum, nem para restauração e nem para separação. Você está se colocando numa postura de extrema dor, tá? E só você pode sair desse lugar que você mesma se colocou. Tudo bem, minhas queridas? Estou ansiosa para a aula de hoje fechada T7. É isso aí, vamos lá. Amo você, galeguinha. Um beijo, querida. É isso, tá? Deixem as dúvidas aqui embaixo do vídeo que eu respondo para vocês. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta também pra gente falar mais sobre esse processo de esquecer a traição. T7, espero vocês lá na nossa mentoria fechada. Um beijo, queridas. Fiquem com Deus.